gente, boa noite. Hoje eu vim aqui na sexta-feira, né, para desejar um fim de semana abençoado para todos nós, agradecer pela semana abençoada, graças a Deus, né, nosso Pai maravilhoso. Eu vim no Ezequiel, já tinha postado de manhã, mas eu vim ministrar essa palavra do Senhor para o nosso coração, que o Senhor está falando em Ezequiel, no capítulo 34, sobre a profecia contra os pastores de Israel. O Senhor fala, é muito forte essa palavra, que o Senhor fala sobre os pastores infiéis, né? O Senhor fala que, chama-se Filho do Homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor teu Deus, aleluia, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos e não apacentarão os pastores as ovelhas do Senhor, aleluia. E a fraca, não fortalecestes, e a doente, não curastes, e a quebrantada, não ligastes, desgarrada, não tornaste a trazer, e a perdida, não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza? Assim se espalharam as minhas ovelhas, por não haver espaço, tornaram o pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarrada, diz o Senhor, por todos os montes, e por todo o elevado outeiro, e as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem a procure e quem a busque, diz o Senhor. Aleluia. E o Senhor fala, ele mesmo vai vir procurar ovelhas, as suas próprias ovelhas. Ele buscará as ovelhas, diz o Senhor, e ele cuidará de cada ovelha, né? A desgarrada, a ferida, a enferma, ele introduzirá na terra, né? E ele vai, lugar que ele vai preparar montes, que será montes de pastagem, né? Elas vão se deitar Sião e ali em boas pastagens, né? E o Senhor fala que ele apacentará todas as ovelhas e elas vão repousar no Senhor, diz o Senhor, aleluia, né? Então, irmãos, olha só, vou parar por aqui. O Senhor está falando uma profecia contra os pastores. Gente, nós sabemos hoje em dia que tem muitos pastores. Aqui não estou fazendo vídeo para criticar nem falar mal de pastor, estou falando aquilo que Deus está falando, estou falando no meu coração. Então, a gente sabe que tem muitos pastores hoje em dia, mas a gente sabe que muitos pastores, né, geralmente eles cuidam mais do seu próprio rebanho, né? Geralmente quando o pastor tem a sua própria igreja, ele acha que as que estão salvas ali, que já aceitaram Jesus, é só aquele rebanhozinho que ele tem que administrar. Não, todas somos ovelhas do Senhor, até as que estão fora da igreja e também não fazem parte da congregação, porque se é pastor, ele é pastor de todas as igrejas, de todas as ovelhas, né? Então, por isso que é importante a evangelização, porque quando nós evangelizamos a palavra do Senhor, né, o evangelho de Deus, para que as pessoas sejam libertas, né, pela palavra, né? Aceita Jesus no seu coração e faça com que a ovelha que estava perdida no mundo venha para junto do Senhor. Que é isso que Deus quer, que nós venha para junto dele, a ovelha que está perdida. E quantos os pastores, a maioria dos pastores hoje em dia, não todos, né, os que são de Deus mesmo, que são de Deus, a gente fala aqueles que têm aquela vocação, exerce a sua função de levar a palavra de Deus, que é a palavra que liberta, né, que traz a salvação, né, a restituição, o renovo, a mudança, porque tem que haver mudança, né, toda palavra de Deus, ela vem para nos transformar. Não para ser o que a gente era, deixar o homem velho se revestir no homem novo, a nova criatura em Cristo, né? Então o que acontece? Quando os pastores de Deus, os ungidos de Deus, os homens e mulheres de Deus que têm, os pastores, né? Eles têm essa missão de trazer as ovelhas para si, né? Curar, né? Através da oração, né? O Senhor dá unção para eles, né? Dá unção. Então eles aí trazem a ovelha que está lá perdida, desgarrada, né? Para que o Senhor possa tratar das ovelhas. A partir do momento que nós conseguimos trazer para o Senhor a ovelha, né? Aí quem cuida da ovelha é o Senhor, que vai tratando da ovelha, né? Dentro da sua congregação, da sua aceitação de Deus, né? Porque é isso que Deus quer, né? Então, mas acontece que muitas vezes os próprios pastores hoje em dia, a maioria, né, assim, né? Eles só querem engordar o seu próprio rebanho. É só aquele lugarzinho que eles ficam ali, fechado naquela comunidade ali. Então eles estão, eu estou trabalhando na obra de Deus, mas a obra de Deus é muito mais aquilo ali. Não é só aquela igreja, não é só aquela congregação,
Não é só aquela cidade a sua ovelha, é em todo lugar ele é o pastor. Então, aonde ele for, ele é o pastor, né? Ele tem que levar a palavra, levar uma mensagem de cura, de libertação para as pessoas, né? E muitas vezes os próprios pastores hoje, eles só querem cuidar daquela comunidade, daquele lugarzinho que estão ali, né? Claro, não vou falar todos, estou falando aquilo que Deus está tocando. E a gente vê muitos hoje que eles também muitos querem só engordar o seu próprio rebanho, né? Se aproveitam da situação, da fragilidade das ovelhas, né? E acaba engordando o seu próprio rebanho, né? Fora outras coisas que eu nem quero falar. Mas a gente sabe que o que Deus quer que os pastores cuidem das suas ovelhas. Por que o mundo também está chegando? Não é só que o mundo está assim, os pastores não podem desistir das ovelhas. Os pastores têm uma missão de cuidar das ovelhas. O pastor não pode existir, ninguém, as pessoas que oram em favor das pessoas, os que evangelizam, ninguém pode existir ninguém, por mais difícil que seja, né? Quando Isaías, Jeremias foi evangelizar naquele povo, imagina, hoje já é difícil, imagina aquele tempo, né? Aquele povo era também duro, né? Então, eles tinham medo, porque eles eram ameaçados, as pessoas matavam mesmo naquele tempo, né? Então, aí imagina, eles tinham medo de ir lá, que as pessoas não iam ouvir ele, né? Mas eles tinham essa missão. Deus ia preparar eles, capacitar, porque eles estavam com Deus, estava com ele o tempo todo, né? Então, e os pastores têm essa missão de evangelizar as pessoas, de levar a palavra da cura, né? Eles têm a unção de Deus, assim como todas as pessoas, né? Que evangelizam também, Deus dá unção, capacita, né? Para poder levar uma palavra de ânimo, porque tanta ovelha que hoje está perdida nesse mundo, tá mesmo, né? E o Senhor fala que é falta de pastor, né? Que os pastores não estão cuidando das suas ovelhas, né? Porque as pessoas falam, mas o mundo está perdido. Ah, não vou ligar, mas Deus ele fala na palavra dele, além de chamar o justo, mas ele não chamou o justo, ele chamou os pecadores, né? Não é para isso que ele chamou, pra gente pregar, é para os pecadores, né? E nós sabemos que não vai ser fácil a pessoa aceitar, né? Mas nós não podemos desistir, né? Jesus não desistiu. Olha que o que ele enfrentou, né? Ele não desistiu, nós não podemos desistir. Porque se tem uma coisa que vai libertar aquela pessoa a sair do pecado, do erro, aquela ovelha voltar para o seu rebanho, né? Que está desgarrada, é a palavra, né? E os pastores, eles têm que desempenhar esse papel cada vez mais, porque o Senhor vai cobrar dele, de todos os pastores, de todos aqueles que pregam também, porque todos levam a palavra de Deus, anuncia a palavra da salvação, anuncia a boas novas de Deus, né? A libertação do povo. Então todos somos cobrados, né? Eu não sou pastora, mas eu falo pastor, estou pregando pelo pastor. Mas também estamos a missão, temos responsabilidade, porque se eu estou aqui falando, a minha responsabilidade é assim, o Senhor está me dando a unção de falar, é para a pessoa que está aí, uma ovelha que está aí, está abatida, está desanimada, está sem coragem de enfrentar a situação, né? Que também às vezes se deixa levar para outras pessoas para tentar iludir a ovelha, né? Fazer com que ela perca a fé, se decepcione mais, né? Se o Senhor fala que as ovelhas estão desgarradas, estão abatidas, estão enfermas, né? Estão sem vontade, estão sem ânimo. Por quê? Por falta dos falsos profetas, dos falsos pastores que iludem as ovelhas e faz com que às vezes oferecem ou falam, profetizam profecias muitas vezes, né? Que se não é o Senhor que fala, o homem fala das profecias, não vai acontecer nada. Só acontece se for da boca do Senhor. Profetizar aquilo que vai acontecer na vida da pessoa. Através do que? Da palavra. É a palavra que tem a força de mover céus e terra, porque o dono da palavra é aquele que tudo fez, aquele que pode, né? É ele que pode fazer o milagre sobre a nossa vida e dar graça para cada um de nós, né? Amém? Mas o pastor, ele tem essa responsabilidade, né? E hoje os pastores muito iludem as ovelhas, né? E as ovelhas caem, às vezes as ovelhas caem na armadilha dos falsos pastores, né? E eles vão engordando os rebanhos dele, né? Se aproveitando da fragilidade da ovelha. Aí a ovelha pensa que está no caminho da salvação e às vezes ela não está perdida, né? Porque está atrás também, muitas vezes, a própria ovelha está atrás só de milagre, né? Não anda atrás do dono do milagre. E tá a presença do dono do milagre sobre a vida da gente, né? Que nós temos que, não é querer só o milagre que Deus vai nos conceder. Nós temos que querer estar presente o Senhor na nossa vida. Porque é Ele que vem usar força, né? As coisas do mundo vai ficar, né? Nós não podemos só almejar as coisas do mundo. Claro que Deus pode dar o que Ele quiser para nós. Ele é dono do ouro, da prata, de tudo. Ele é dono de tudo. Mas nós temos que estar uma vida voltada, tendo intimidade com o Senhor, tá buscando, colocando Ele acima de todas as coisas.
É isso que o Senhor quer. E os falsos pastores, muitas vezes, estão enganando as ovelhas no ponto que elas estão cegas, né? Elas continuam fazendo as mesmas coisas. Eles profetizam as profecias, elas recebem e continuam as ovelhas no mau caminho, né? E muitas vezes continuam ficando abatidas, com esperanças falsas, né? O que a esperança dá para nós é a própria palavra de Deus, né? Ela traz esperança, viu? Porque o Jesus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ele que também é a nossa força. E quando nós estamos fracos, é o Senhor que nos fortalece. Ele é o nosso refúgio. Ele é nosso auxílio. Ele é nossa proteção, né? Ele é o verdadeiro pastor. Ele que conhece cada ovelha pelo nome. Ele sabe como está cada ovelha, como está batida, está triste, está desgarrada, está afastada, né? Está perdida pelo mundo. Ele sabe, por isso que ele pede para os pastores, né, que tem que voltar para ele as ovelhas, né? Ele vai cuidar, para que a ovelha busque ele, né? Busque o verdadeiro pastor, que é ele, né? Ele é o verdadeiro pastor, aquele que se preocupa com as ovelhas, aquele que quer que a ovelha volte para ele, né? Ele vai buscar as ovelhas, ele quer que os pastores vá buscar as suas próprias ovelhas, né? Que estão perdidas. Saia daquele mundinho ali e vá buscar as ovelhas. Vá atrás das ovelhas, né? Não deixar, porque ela não vem mais, eu vou deixar vir. Não quis vir mais na igreja, eu não vou deixar pra lá, né? Não, vai saber o que aconteceu com a sua ovelha. O que aconteceu que ela não tá vindo mais na igreja, né? Ou às vezes uma pessoa que não é da sua igreja, você tá ali falando, tem que levar a palavra. Você é o pastor, Deus colocou você como pastor, você tem responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade de falar a palavra, de levar o evangelho. Não é só nós, os pastores, todos nós temos responsabilidade. Todos temos que fazer esse papel de evangelizar a palavra de Deus. Porque o Senhor pede para todos evangelizar, né? Para todos levar a palavra boa nova, a palavra de esperança, de fé, e fazer com que as ovelhas voltem, né? O Senhor, é Ele que vai nos dar conforto, vai levar em ver os pastagens, né? Vai dar descanso à nossa alma. É só Ele que nos conhece, nosso coração, e sabe o que as ovelhas estão passando. E muitas ovelhas estão na mão dos lobos, aí, tentando devorar as ovelhas, se aproveitar da fé das pessoas para enriquecer também, né? Usando o nome de Deus, não poderia, né? Mas acontece muito isso hoje, vendo muito isso, né? Então nós temos que ter essa consciência. O Senhor pede que Ele é o verdadeiro pastor. Então Ele quer que a ovelha busque a Ele, né? Se está abatida, se está triste, se está perdida, volte para o Senhor. É Ele que vai conduzir o rebanho. Ele vai vir aí para conduzir o rebanho, né? Ele vai fazer com que essa ovelha volte. Ele vai julgar as ovelhas por ovelha, bode, né? Ele está falando. Porque Ele vai fazer com que as ovelhas voltem para Ele. E nós sejamos puros no Senhor, né? Limpos, né? Com o Senhor, né? Porque Ele vai nos reconduzir os montes, né? Vastas pastagens verdes, né? É Ele, é o Senhor, o Deus de Israel, é Ele. Mas ai dos pastores, o Senhor fala, ai dos pastores, profetizar, ai dos pastores que andam deixando as ovelhas assim tristes, né? Abatidas, desgarradas, deprimidas, sem força, enfermas, doentes, né? E ainda na mão dos lobos que só estão engordando o seu próprio rebanho. Ai dos pastores, né? Só Deus tem misericórdia desses pastores que andam usando a palavra de Deus para enriquecer e deixando as ovelhas assim desgarradas, abatidas, enfermas, doentes, né? Ai desses pastores, né? Deus tenha misericórdia desses pastores, né? A gente já fala misericórdia porque Deus vai cobrar deles tudo isso, né? Então tem que ter responsabilidade com as coisas de Deus, né? Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, né? Tudo de Deus é sério, Ele é santo, não podemos brincar com nada de Deus. Tudo tem que ser levado a sério, né? E as ovelhas, o Senhor chama hoje as ovelhas, cada uma, né? Ele vai cuidar de cada um de nós. Ele sabe da sua dor, do seu sofrimento, assim como Ele sabe minha dor, meu sofrimento, a luta que eu estou passando, quantas vezes eu estou abatida, quando você está abatido, às vezes você se afasta do rebanho, né? Alguma coisa te distrai, sai do rebanho, né? Para que você perca o pastor, né? Você saia, né? Então, mas o importante, além das ovelhas saírem, né? É importante que os pastores busquem mais as suas ovelhas, né? Leve uma palavra de conforto no coração das ovelhas. Nós estamos vivendo um mundo hoje que o coração de muitos esfriou, né? E muitos pastores também têm essa frieza. O Senhor está falando sobre a frieza do coração, muita dureza no coração, muita cobrança. Na verdade, quando o Senhor evangelizava de prever pela palavra dele,
ele falava, ele curava as pessoas, para as pessoas não voltar para o caminho, sair do pecado, não voltar mais a pecar. Mas o Senhor não usava as palavras duras, que nem às vezes a gente vai num culto, num lugar, as pessoas têm aquela coisa de, sabe, a dureza de falar, às vezes machuca as ovelhas. Não, trata com carinho, com respeito. Não é batendo que você vai conseguir fazer com que a pessoa aceite, amoleça seu coração. É com calma, tranquilidade, pedir unção, discernimento para o Senhor, a pessoa mudar, né? É que nem aconteceu aqui em casa, você vê, eu sou testemunha disso. Deus, né, através da veio fazer com que eu venha dar o testemunho do Senhor na minha vida, porque quando eu cuidei da minha tia, essa minha tia que ela tem esofrenia, sei lá, não sei falar essa palavra direito, me enrolo, ela é uma pessoa extremamente difícil. A vida inteira a família dela foi uma pessoa difícil. Quando ela caiu aqui, quebrou o fêmur, e eu fui cuidar dela, eu falei, meu Deus, estou perdida. Jesus, essa mulher já é difícil, eu cuido dela. São duas idosas que eu cuido da minha tia e uma da minha mãe. São só as últimas que sobraram. Eu falei, eu não vou conseguir cuidar dessa mulher. Meu Deus do céu, o que eu fiquei desesperada, pedi ajuda. Eu falei, vou ter que pôr no asilo, não vou dar, não vou. Eu não tinha condição, né? Aí o que aconteceu, gente? Ela veio pra casa, ela deu um carnaval no hospital, viu? Olha, eu fiquei até com medo. Ai, meu Deus, doutor, o que eu vou fazer? Morrendo de medo, tava com medo, sinceridade, tava com medo de cuidar dela, porque é difícil. Você vai bater, sei lá, vai fazer. Nossa, eu já pedi até ajuda, se não conseguia, você tinha que chamar uma assistente social para me ajudar. Olha, eu consegui cuidar dela, olha como Deus fez. Eu fiz com carinho, amor, assim, como eu cuido de todo mundo, né? Sua mãezona. E eu consegui, ela deixava eu trocar fralda, cuidar dela, dar banho, tudo certinho. Agora que ela tá dando trabalho, porque agora voltou a andar e já começou aquela coisa da cabeça. Ela tá tomando até o remédio novo, já mandei o remédio, pedi pro médico, vai aumentar a dose em janeiro, que ela tá dando já aquele estilicada dela, assim. Mas quando ela tava lá na cama, eu achei que ela ia me dar muito mais trabalho. Você vê, essa minha calma, minha paciência que eu passei pra ela deixou cuidar dela. Olha, se falar a verdade, foi um milagre, porque ela é uma pessoa, eu conheço ela, né? Minha tia, 85 anos, né? Eu morei com a minha avó, dava muito trabalho para minha avó. Nossa, assim foi difícil, né? A de cabeça dela é muito complicado. E ela também é teimosa, tem tudo aí. Agora tem a idade, a teimosia, né? Que é a desobediência, eu falo, que ela é muito desobediente mesmo, mas a vida inteira fez o que quer, né? Fazia o que quer com os outros por causa da doença, ela fazia o que quiser dos outros, né? Pra você ver. E também difícil, né? E ela não é fácil, não falo assim que é fácil, mas é Deus que nos dá a unção para cuidar também, né? Tem que ter essa unção. Então eu falo para você, também, então os pastores também tem que ter paciência, porque a gente lida com uma coisa meio pesada, né? Da pessoa. Então não é fácil lidar com pessoas, falar as pessoas evangelizaram. Que uma vez um dia um homem atacou na internet, tirou sarro de mim, porque eu tô falando da palavra de Deus. Eu não falei nada, eu pensei até em responder, né? Não vou responder. Porque quem zomba de Deus, quem tira sarro, pode ter certeza que Deus também, né? Então não precisamos nós também ficar se brigando com as pessoas que nos ofendem, né? Que zombam da nossa fé. Cada um, né? Deus ele vai tratar com cada um, assim como ele vai tratar com cada pastor, né? Com certeza, os pastores que não cumprindo a sua função, o seu ministério, o que Deus escolheu para ele, né? Com certeza o Senhor vai tratar com esses pastores infiéis, né? Aqueles que não andam cuidando das suas ovelhas, né? Que o Senhor mesmo, Ele vai vir cuidar das suas próprias ovelhas, tanto é que Ele quer que todas as ovelhas vá buscar Ele, porque é Ele que vai tratar de cada ovelha que, né, que está passando algum tipo de dificuldade e está caída, triste, abatida, enferma, doente, Ele curará, Ele levantará, Ele vai buscar, Ele vai restituir, Ele vai salvar, Ele vai libertar, né? Ele ainda vai nos dar descanso nele, né? Porque Ele sim sabe que cada um de nós passamos, sabe qual tipo da ovelha que está sofrendo, aonde ela está pisando que não deveria, qual o caminho que ela está andando para que ela se perca. Então o Senhor vai tratar com cada ovelha, né? Ele vai cuidar da sua ovelha, Ele vai buscar cada uma, viu? O Senhor vai buscar cada ovelha, não vai deixar que nenhuma se perca não, né? E os pastores que não andam cuidando das suas ovelhas, não se preocupam com as suas ovelhas, o Senhor vai tratar com cada um vai ter o tratamento que merece, né? A maneira como eles trataram a sua ovelha, né? No momento das aflições, da tristeza que a ovelha está passando dificuldade, eles fecharam o coração, ou estão pensando em si mesmo e deixando que elas fiquem aí para ser pilhadas, assim, maltratadas, né? Largadas, né? Que ele fala.
empilhagem, né, que fala assim, deixando para lá e vai deixando, esses vão ter que prestar conta para o Senhor, né, que o Senhor vai fazer com que cada um preste conta, né, de cada ato e a maneira como eles trataram as suas ovelhas, porque o Senhor tem um carinho muito grande por cada uma de nós, ovelha do Senhor, e quer que cada uma volte para o seu rebanho, né? Ele é o que o Senhor quer de cada um de nós, né? Que as suas ovelhas não fiquem aí abatida, triste, o Senhor não quer que todas nós se levante, né? Ele vai cuidar, vai curar as doentes, vai levantar que estão caídos, vai restituir a vida daquelas que estão passando um tipo de dificuldade, né? Ele traz esperança no nosso coração, o verdadeiro pastor, ele sim nos ama, ele se preocupa, ele quer o bem de todos nós, né? O Senhor quer, só que ele quer que nós busquemos ele. A única coisa que o Senhor quer é que se guarde as palavras dele, o mandamento, né? E busque ele, é isso que o Senhor quer. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Aleluia, louvado seja Ele, assim, é o verdadeiro pastor. Irmãos e irmãs, e a gente sabe que tem homens de bem, pastores de bem, mulheres e pastores de bem, né? Homens de Deus, né? Que querem o melhor do seu próximo, né? Aqui assim como eu, né? Eu vim aqui, eu sou evangelizadora, eu não sou pastora, apesar que já falaram, Deus trocou que eu sou uma missionária, eu ainda me senti ainda, né? Eu tenho um pouco de insegurança, mas eu sempre peço para o Senhor me dar unção, discernimento, sabedoria. Eu não sei falar, falei para o Senhor, mas sempre quando eu falo isso, o Senhor fala em Jeremias capítulo 1 fala que ele colocará a sua palavra dentro da minha boca, né? Então eu tenho que fazer o que o Senhor manda, a gente é chamado, não pode recusar o chamado do Senhor, né? Nós estamos aqui para servir a Deus e nós com alegria no coração, não importa a situação que esteja, a alegria, nós temos que estar sempre alegre fazer a vontade de Deus, porque é muito importante isso, né? Para nossa vida, e a gente fica, e Ele nos fortalece, né? É Ele que nos dá força. Para todos os pastores e as pessoas que são mulheres e homens de Deus, né? Porque é isso que Deus quer de cada um de nós, né? Deus não desiste da nossa ovelha, não desiste das pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, de esperança no coração, né? É isso que o Senhor quer que todos nós fazemos a nossa parte para com o Senhor, né? É isso que Deus quer, que nós não desista de ninguém, né? Que nós lute também para aqueles que estão perdidos, aqueles que não acreditam, não estão desacreditados, né? Estão sem esperanças, estão sim abatidos, tristes, né? Então o Senhor não quer que desista de ninguém, quer que lute pelas ovelhas, né? Assim como ele está falando sobre o que vai tratar com os pastores infiéis, pessoas, né? Que não levam as coisas de Deus a sério, os próprios pastores, né? Brincam com as coisas de Deus, ou se usufrui da palavra para proveito próprio, né? Também o Senhor vai tratar. E o Senhor quer também que a gente faça o bem. E quando a gente fala em o Senhor faça o bem, né? Evangelizar, levar a palavra de Deus assim para as ovelhas que estão precisando, que estão aí, né? No mundo aí desgarrada, perdida, né? Sem esperança, né? Vivendo coisas que não agradam a Deus ou fazendo coisas que não é da vontade de Deus, porque não conseguiram achar um pastor, né? Para que elas voltassem para o rebanho, a conduzisse ela de volta para o Senhor. Então, o Senhor quer que nós fazemos a nossa parte como os irmãos e irmãs, filhos de Deus, né? Fazer o quê? Compartilhar. Por isso eu falo sempre compartilhar o amor de Deus. Sempre eu falo em compartilhar. As pessoas, ela quer se promover por causa do vídeo. Não, não é essa a minha intenção. Eu vim aqui, uma vontade de coração, pregar a palavra de Deus, porque o objetivo do Evangelho é isso, levar o Evangelho para as pessoas que às vezes não conhecem, estão lá passando um momento difícil na sua vida, levar ao Senhor a esperança no coração daquela pessoa, saber que temos um Deus que tudo pode fazer pela nossa vida. É isso que a gente fala em compartilhar, é compartilhar o amor de Deus, né? E dar o link, sim, claro, dar o link, comentar, não é comentar no Facebook, no Instagram, lá no bate-papo, ou no WhatsApp, é comentar no YouTube, é confirmar a palavra de Deus, falar o amém, glória a Deus, louvado seja. Isso você está confirmando a fé, você está crendo na palavra de Deus, né? E é isso que Deus quer. Agora, se a gente não faz a nossa parte, né? Não ajuda o próximo, né? A gente também não está. Nós estamos, ovelhas dessas estão perdidas ainda, estão desacreditadas, né? São ovelhas que estão sem esperança, né? Porque se quando a gente vai no culto, você vai lá, amém, glória a Deus, aleluia. Vai lá, ora o Pai Nosso na igreja, não é? Isso tudo faz uma oração conjunta, né? Você reconhece, afirma a palavra de Deus, né?
você afirma, né, a sua fé no Senhor. Então é isso que Deus quer de cada um de nós. Faça a sua parte, né? Eu estou fazendo a minha aqui, dando o meu melhor para Deus. Eu sei que eu sou humana, sou falha, sou pecadora, mas eu me esforço para dar o meu melhor, porque eu quero sempre o melhor para o Senhor, porque o Senhor dá o melhor para mim. Ele me dá o que? Força, o ânimo todo dia e vida, né? Se o Senhor não me desse a vida, a graça de viver, eu não estaria aqui hoje pregando para você, né? Então, desejo um fim de semana abençoado. Fiquem com Deus, né? Que esse fim de semana seja repleto de bem sobre a sua vida e que o Senhor esteja no coração de cada um, o verdadeiro pastor, aquele que cuida de cada um de nós, amém? E sabe, cada um de nós está passando, amém? Fiquem todos com Deus e a paz, Senhor Jesus.